nosso Facebook ali na live da TV Sol, também através do YouTube e também você que é assinante do nosso canal 8.1 da TV Sol. Muito obrigada pela sua audiência mais uma vez. Estamos aqui juntos para nesta tarde, neste dia, nós falarmos sobre um tema muito importante para nós, que é a saúde mental. Nós vamos falar hoje sobre saúde mental e qual é o sentido da minha vida. Você já aí vai se questionando neste dia, né? E a gente trouxe muitas... Hoje hoje os nossos convidados estão demais para vocês. Aqui vocês vão ver que elas vêm com tudo para falar para a gente. Mas antes da gente entrar no nosso tema, a gente foi até as ruas para saber o pessoal que pensa, né? Qual o sentido da vida deles. Então a gente vai agora passar para vocês o nosso quadro Diz Aí, para a gente já dar início. Daqui a pouco a gente vem com conversa para você, com as nossas pessoas aqui que estão demais para falar para a gente. Se liga aí no Diz Aí. Boa tarde, Virada Radical. Meu nome é Natália e vale a pena viver, porque eu desejo e anseio para cumprir a vontade de Deus na minha vida, cumprir a minha missão aqui na Terra, que é evangelizar e doar a minha vida ao próximo, contribuir para um mundo melhor, um mundo que almeja e necessita conhecer o amor de Deus. Boa tarde, Virada Radical. Meu nome é Flávia e eu tô aqui para falar porque vale a pena viver. Vale a pena viver porque a nossa vida ela é um dom para Deus. É o tesouro mais precioso que Ele nos dá a graça de abraçar aqui na Terra. Então a nossa vida é este bem precioso, este tesouro no céu. Boa tarde, galera do Virada Radical. Minha vida tem sentido aqui na Terra porque há uma pessoa maior. Vale viver, vale dar todos os nossos dias aqui na Terra, porque nós temos um sentido pleno, que é alcançar o céu. E para isso nós precisamos viver bem aqui na Terra. É isso aí. Então agora a gente vai para o nosso tema de hoje, saúde mental, né? E esse mês, que é o mês de setembro, a gente sabe que existe o movimento do mês amarelo, né? Isso. Então a gente agora vai mostrar para vocês, né? Falando sobre esse incentivo também do mês amarelo, a gente vai falar sobre isso, sobre o nosso programa, a gente fala sobre muita coisa. Mas eu queria apresentar para vocês nossas convidadas de hoje, né? A nossa psicóloga, a Lidiana Gomes, que veio aqui para nós falar. Seja muito bem-vinda, Lidiana. Boa tarde, quero agradecer primeiramente a Letícia, a TV Sol, pelo espaço aqui nesse programa Virada Radical, a você que nos escuta através das redes sociais, que nos observam aí na sua zona de conforto. Então, essa tarde nós iremos conversar, iremos dialogar e pensarmos juntas uma melhor maneira de descobrirmos realmente qual o sentido das nossas vidas. Isso mesmo. Também quero acolher aqui a Ana Célia, que é médica. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu, Ana Célia? Sinta-se à vontade em casa. Eu queria agradecer também o espaço. Eu ratifico um pouco a fala de Lidiana nesse aspecto. Vejo a importância desse momento, de estar aqui debatendo um tema que é cheio de tabus, preconceitos, mitos e com uma realidade um pouco obscura e que nos aflige tanto no dia a dia. Então, acredito que vai ser uma conversa muito interessante. Com certeza vai ser, né? E a gente, já para começar, né, eu gostaria que já começássemos explicando um pouco sobre o mês que a gente está, né, que é esse mês de setembro, o mês amarelo. Vocês conseguiriam falar um pouquinho para a gente sobre o que significa isso, né? Qual é a campanha que se incentiva durante esse mês? Nós sabemos que é uma campanha ainda nova, digamos assim. No Brasil, a gente inicia em 2015, né, com as primeiras discussões em deixar um mês dedicado para falar da prevenção ao suicídio. Mas que nos Estados Unidos iniciou através de um casal que perdeu um jovem, um filho, que o mesmo cometeu suicídio. E aí começa a discutir essa questão da cor, né? Que no velório do jovem, ele gostava da cor amarela. E no velório lá tinha algumas fitas com frases de efeito, fale, converse, algo dessa natureza. Então, a partir daí inicia um movimento. E hoje é algo mundial que se discute. Algumas vertentes orientam a muitas vezes não falar sobre. Mas eu acredito, e minha amiga e colega de trabalho
a gente defende a ideia de que, a partir da nossa reflexão sobre o tema, trabalharmos a prevenção ao suicídio, montando espaços favoráveis para a gente falar. A fala cura. Pois é. A gente hoje veio com uma proposta, né? Antes de chegar aqui, eu e Lidiane, a gente discutiu um pouco, e justamente esse aspecto. Se fala muito em números, né? A gente tem... É basicamente divulgado há 2 anos, que foi quando há 2, 3 anos, que foi quando realmente o movimento passou a ter mais importância, começou a se falar mais em números. Mas o que a gente precisa, além dos números? Ter ações. E isso é o que vai fazer a diferença. Porque a gente sabe, suicídio hoje é uma realidade. Não é mais um assunto só dentro das casas. Porque, infelizmente, o que a gente via muito, o que eu ainda vejo muito, como médica, como profissional, Diana vê como psicóloga, e outros tantos profissionais que lidam com o assunto, é que, infelizmente, isso ainda fica no interior das casas. As pessoas não estão dispostas ainda a falar sobre si, a falar um pouco do que sentem, porque sentem vergonhas, muitas vezes, porque não querem deixar que os outros saibam que está passando por um momento de dificuldade, quando, na verdade, falar ainda é a melhor solução. Então, hoje a gente tem números. A cada 40 segundos, enquanto a gente está conversando aqui, alguém comete suicídio. Então, essa fala, são esses números que vão servir um pouco de alerta. Mas o que eu quero reforçar hoje aqui, eu acho que vai ser o que vai nortear a nossa conversa, é ação. Tem que se falar para que se possa intervir, para que se possa prevenir. É isso o nosso papel aqui hoje, também. Com certeza. E a gente sabe também que muitos, né, do que desencadeia, podemos dizer assim, o suicídio, muitas vezes, né, não sempre, mas muitas vezes é uma depressão, né, ou até alguma outra doença mental que a gente possa dizer, né. E aí eu queria também que vocês falassem o que é, assim, a depressão, né, e quando eu sei que eu estou vivendo uma realidade como essa, né. Então, a depressão é um termo um pouco genérico, certo? Dentro do termo da depressão existe uma série de conceitos, uma série de critérios que a gente utiliza. Existe um manual específico da Sociedade de Psiquiatria, que hoje é o mais atualizado, tem em torno de 3, 4 anos, não tem mais que isso, que é o DSM-5. É um manual de transtornos mentais. Certo? A depressão está incluída em um capítulo específico e ela, ela é incluída... O que a gente relaciona maior em relação ao suicídio especificamente? O principal fator de risco para suicídio são os transtornos mentais, certo? E a depressão, dentro da depressão, a depressão maior, que é a que o DSM mais classifica, mais torna palpável, é a principal causa de suicídio hoje em dia. Então, o que as pessoas sentem? Geralmente, é aquele humor um pouco mais triste, é um humor mais vazio, um humor mais irritável. Não é só aquela pessoa que está sempre com aquele olhar caído, deprimido, que todo mundo fala. Depressão também se tornou uma coisa um pouco mais, assim, todo mundo taxa. Se a pessoa está triste, a pessoa está deprimida, está com depressão, né? Não necessariamente. Nem sempre. Nem né? sempre. Quando é que a gente considera, de fato, que a pessoa que está com depressão, quando isso passa a prejudicar as atividades daquela pessoa? Em geral, um tempo superior a 2 semanas, que é o que a maioria das literaturas falam, aquela pessoa que se sente vazia, se isola, passa a maior parte do tempo triste, não quer interagir com os outros, aquela pessoa que dorme demais, ou então dorme menos do que o habitual, aquela pessoa que se sente assim incapaz, que não tem mais vontade de fazer suas atividades, só é considerado depressão a partir do momento que causa prejuízo funcional. Quando ela, por exemplo, deixa de ir para uma atividade, quando ela deixa de ir ao trabalho, quando ela deixa de ser chamada para fazer as coisas. Então, isso é considerado depressão. Existe uma série de características, no mínimo 5 para completar. Então, é mais ou menos isso. Claro que é uma gama. Dentro da depressão, a gente tem não só a depressão maior, que é a principal, mas a gente tem a depressão causada por um período menstrual, por exemplo. A gente tem a depressão causada pelo abuso de drogas. A gente tem a depressão pelo abuso de medicamentos. Então, são outros... É uma gama. Mas a principal que eu bato na tecla é a depressão maior. E é ela que a gente tem identificado. E uma coisa que Lidiane vai falar muito na fala dela também, é que às vezes a depressão ela não se expressa pelo humor. Ela se expressa por sintomas físicos. A pessoa chega no nosso consultório e diz assim: doutora, eu estou sentindo dores no corpo. A gente procura de tudo.
e não acha uma causa física. E a dor é na alma, é uma dor psíquica. E para a gente detectar isso é que é difícil. Muitas vezes não é o médico que detecta. Muitas vezes é o psicólogo, muitas vezes é o assistente social, muitas vezes é um familiar, que é quem traz o paciente. Então, é isso que a gente precisa também ter uma sensibilidade. É claro, depende muito do profissional que vai acolher esse ser humano. E o que faz, assim, uma pessoa que leva uma pessoa a adquirir depressão? Né? Você poderia nos dizer, assim, que você acredita que são coisas que podem fazer aquela pessoa adquirir uma depressão? Nós vivemos, né, em uma sociedade com mudanças muito rápidas, né? A correria para resolver os problemas, e a gente não dá conta, e a gente acaba aqui se cobrando e cobrando do outro que está ao nosso lado. E uma das situações é não aceitar as frustrações, falar dos sentimentos não de forma sociavelmente aceita, não de forma bem visto pela sociedade, ou seja, falar da raiva, falar do ódio, falar de amor, falar desses sentimentos que de uma certa forma trazem para nós tanto o mal-estar momentâneo, a gente tem que se permitir, como também o prazer, a vontade de, por exemplo, de expressar e de relatar ao outro o que a gente sente. Então, a gente entende que hoje é como se nós tivéssemos que estar felizes todos os tempos, todas as horas, todos os momentos das nossas vidas. E o ser humano precisa desse momento pessoal, de um momento você e você mesmo para refletir, para escutar a si próprio. Escutar o eu muitas vezes desconhecido pelo outro que está ao meu lado. E acaba que a gente vai se aprisionando em um mundo que a gente está exposto 24 horas, e a gente não se permite essa escuta, não se permite a trabalhar essa questão dos sentimentos, e aí vem as perdas, né? Nós perdemos entes queridos, nós perdemos emprego, nós perdemos bens materiais, e a gente não consegue lidar com essas frustrações. E aí vem a questão de como eu estou cuidando dessa saúde mental que eu muitas vezes não identifico a dor física, o local onde dói. Mas o cérebro, ele precisa ser cuidado também, assim como o coração, como a mama, como o útero. Então, nós necessitamos de cuidar, de prevenir, de falar de saúde mental. Porque se a gente for analisar, na estratégia de saúde da família, na atenção básica, a gente discute saúde pública, saúde da mulher, saúde do homem. E muitas vezes a saúde mental, ela passa meio que despercebida. Então, a gente passa para falar disso sobre um mês e a gente precisa falar os 12 meses do ano, né? Então, saúde mental é algo que deve acontecer diariamente, a partir do acolhimento no nosso estabelecimento de trabalho, de ensino, ou seja, a saúde mental deve estar em todos os espaços. Precisamos falar sobre, precisamos expressar os nossos sentimentos e compreender o que os mesmos nos causam. Realmente, isso é muito verdade. A gente percebe que, de fato, falar sobre saúde mental é como se fosse uma coisa, assim, desnecessária muitas vezes, né? Assim, não precisa tanto assim, né? Não é algo como você sentir uma dor e tudo mais, né? Não é dado uma importância, assim, né? E realmente, de fato, assim, nós precisamos reconhecer que, sim, isso faz parte da nossa humanidade, As pessoas né? ainda estão pensando que não se adoece a alma, né? Tem muito disso. Então, muitas vezes eles chegam pra gente com queixas que aparentemente são simples, mas que, na verdade, por trás tem toda uma complexidade. Claro que a depressão tem componentes biológicos, claro que tem componentes relacionados a questões cerebrais, mas hoje em dia eu acredito muito mais que tem muito mais relação com o que a gente vive, porque se a gente pegar a principal parcela da população que hoje sofre de depressão, que hoje passa a ser incapaz em suas atividades, que é a faixa etária mais jovem, 15 a 29 anos, adolescentes, como que a gente explica, né? Então, a gente pega uma parcela da população, a adolescência, que é uma fase particularmente difícil, cheia de modificações, tanto de natureza biológica, sexual, enfim, todos os aspectos, questões de gêneros, abuso de drogas, enfim. Então, o que a gente precisa fazer melhor? Orientar. É isso. As pessoas estão deixando de lado o diálogo, estão deixando de lado essa orientação para dizer assim, não, vamos passar para a próxima fase, né? Então, isso precisa ser modificado. Pelo menos é o que a gente hoje vem defendendo, né? O que vem
constatando. Sim. A gente também vê que é muito difícil para uma pessoa reconhecer também que ela está passando por isso, né? Então, o que é que vocês sugerem para dizer para essas pessoas que hoje vão sentindo, né? Que não estão bem e tudo mais, para reconhecer a necessidade de buscar ajuda, nem como fazer para buscar ajuda, né? Eu gostaria, assim, peço a permissão para a gente desmistificar a ideia de que depressão tem uma classe social, tem uma faixa etária, e a gente sabe que a depressão hoje ela está em todas as faixas etárias, ela também está em todas as classes sociais. Aí as pessoas às vezes dizem, mas fulano é tão religioso, está com depressão. Então a gente tem que desmistificar essa ideia de que quem está envolvido em um grupo, em uma igreja, essa pessoa não será acometida da depressão, sabe? A gente tem que compreender, criar espaços favoráveis para conversar. Aí eu falo de uma conversa, não é uma conversa rotineira simplesmente, mas um espaço onde eu possa me sentir realmente acolhida. Aí eu volto a um termo usado pela psicologia, mas que todas as áreas da saúde utilizam, que é a empatia. É o se colocar no lugar do outro. É no consultório médico, ela compreender que o paciente ele sabe mais do seu problema do que até mesmo o próprio médico. É a psicologia compreender que lá ela tem que se permitir a escutar, a ser toda atenta. Agora, essa atenção, aí eu trago aqui um teórico espanhol, Jorge Larosa, pedagogo, que ele fala da experiência. O que realmente é experiência em nosso meio? O que é que realmente nos toca? Porque nós recebemos diariamente, por segundo, milhões de informações. E muitas vezes a gente fica sem conseguir dar respostas a tantas informações que chegam. E essas experiências, elas vão passando. A gente não se deixa tocar. A gente não se deixa tocar pelo olhar, pela fala do outro que nos escuta com atenção. Então, eu acho que essa escuta com detalhe, qualificada, com respeito ao que o outro vai nos dizer, independente do que ele tem a dizer. É o sofrimento que ele está sentindo. E que muitas vezes o suicídio vem. Não é que ele queira tirar a própria vida. O indivíduo que comete o suicídio, ele quer sanar a dor que ele não consegue identificar o local. E entende que a morte é a melhor saída. É isso mesmo, nossa conversa está assim demais nesse assunto, que é um assunto extremamente importante, né? Com certeza nós vamos continuar conversando, certo? Mas agora está chegando ao final desse bloco e também, antes do nosso bloco acabar, a gente vai ver agora o nosso Minuto JMJ, né? Você que está se preparando para ir para a Jornada Mundial da Juventude, pois então, né? Continue aí, né? Rezando muito, indo atrás para que você esteja lá no Panamá, junto com o Papa e com todos os jovens do mundo inteiro. Então fica aí com o Minuto JMJ, daqui a pouquinho a gente está de volta. Da cidade do Panamá, sou Lúcio e apresento a vocês uma nova edição do Minuto JMJ. Uma das mais significativas vivências da JMJ é o Parque do Perdão, chamado Renovame, onde os peregrinos viverão uma experiência de alegria e liberdade, de encontro com Jesus e a sua misericórdia. Todos poderão participar. É uma ocasião para que você possa renovar a sua relação com Deus, consigo mesmo, com sua família e comunidade. Ao chegar no Parque do Perdão, você encontrará um espaço de boas-vindas e preparação para esse momento junto a nossa Mãe Maria. Em seguida, você terá acesso a um lugar onde dirá a respeito de sua vida. Aí, nós estaremos em serviço para guiar para os confessionários. Aproximadamente 250 padres estarão à disposição para escutar e orar por ti nos 5 idiomas oficiais. O Renovame também será para os envolvidos na organização, já que os confessionários que estarão no Parque do Perdão serão confeccionados pelos internos do Centro Penitenciário de La Joya. Os jovens com necessidades especiais terão entradas designadas para facilitar o acesso ao parque. Se atreve a viver Renovame para mudar a sua vida? Enviamos saudações fraternas para nossos irmãos da Itália, Polônia e Coreia do Sul. Para mais informações, continue conectado conosco através de nossas redes sociais. Nos vemos no Panamá. Tchau, tchau! LK Veículos Nacionais e Importados, diversas marcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK Veículos novos e seminovos,
trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422-2030 e 99967-5969. LK Veículos. Quer você de carro novo. Eita vida boa, camarada. Eita vida boa, abençoada. Eita Master Dig premiada. Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano Master Digna e participe. Viva mais seguro. Viva Master Digna. Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna. Consulte o regulamento. Novatec Personalização, empresa especializada em brindes, adesivos, banners, crachás, ingressos, avental para formandos, pulseiras de identificação, além de copos e sandálias. Aqui você tem canecas e camisetas personalizadas na hora. E o mais importante, camisas com sublimação total por unidade. Novatec Personalização, Rua Cândido das Laranjeiras, 191, Belo Horizonte, próximo à FIP. Telefones 3421-7537 e 99655-4275, o WhatsApp. O mais novo lançamento do Grupo Milindra, Residencial Milindra 8. Localização mais que perfeita no Jardim Califórnia, próximo ao Patos Shopping. Edifício com 3 lojas, 5 apartamentos por andar, cobertura com área de lazer independente, com piscina e bancada com churrasqueira. 3 níveis de garagens, 2 amplos elevadores, gerador, bicicletário, medições individualizadas, pré-instalação para splint, central de gás, academia, salão de festas, um exclusivo salão de jogos. No Residencial Milindra 8 você tem um máximo de conforto e segurança com alto padrão de acabamento. Em todas as varandas se recebe a brisa do Rio Espinharas, onde se vive com a maior tranquilidade. Na cobertura, desfrute da piscina com sol brilhando o dia inteiro. Garanta a felicidade da sua família. Residencial Milindra 8. Viva o primor. Entrada de 15% e o saldo financiado em até 84 meses, com a garantia do Grupo Milindra. O Grupo Hanna oferece a melhor solução em portões automáticos, mármores, granitos, vidros e esquadrias de alumínio e inox. Faça já o seu orçamento. Televendas 3421-3163. Grupo Hanna, qualidade em tudo que faz. Estamos de volta com o programa Virada Radical, que hoje a gente está falando sobre um assunto super importante, que é a dimensão da saúde mental, né? E hoje nós estamos aqui com as nossas convidadas super especiais, né? A nossa psicóloga Lidiana e também a nossa médica aqui, Ana Celi. Isso mesmo. E elas estão falando para a gente muito, enriquecendo nossa inteligência aqui, né, com relação a esse tema tão importante para nós. Mas antes, nós estamos já começando o nosso quadro Pense no Alto, que vai falar também para a gente um pouquinho sobre essa dimensão de como encontrar Deus nas dificuldades. Então fica aí com o quadro Pense no Alto, daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais conversa para você. E não deixa de deixar o seu comentário lá na nossa live no Facebook, que também a gente pode fazer aqui a sua pergunta, se você quiser alguma pergunta para as nossas convidadas. Então fica aí com o Pense no Alto. E aí, galera? Já? Hã? Não? Pode não, pra começar não? Pode botar até isso aí, né? Vai. E aí, galera, beleza? Estamos nós aqui com o Diego Matos, gente, aqui ó, isso aí é... Tô emocionado. Pessoal, a gente vai partilhar sobre uma coisa assim muito séria. Como a gente conseguir encontrar a Deus em meio a algumas dificuldades que nós temos, entendeu? E eu trouxe ele porque ele vai dar um pouco
falar um pouco de uma vivência que ele teve com relação a isso, entendeu? Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa questão de enfrentar a vida em meio às dificuldades, mas uma coisa mais específica que é transtornos de ansiedade e depressão. Mas eu, tipo, que isso? Não, que isso, cara, que isso que é um transtorno que a galera infelizmente está tendo no Brasil. O Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o país com maior caso de transtorno de ansiedade. Também, viu? E o quinto no mundo de depressão, cara, não é fácil. Não é fácil. Triste mesmo. E infelizmente, ou felizmente, né, cara, eu passei também por essa questão de enfrentar a ansiedade, né? Eu tive um processo de descoberta, tive que ir a psicólogo e tudo mais, mas antes de ir a psicólogo... É doido, né? Não, o pessoal vai dizer, cara, tu vai pra psicólogo, tu é doido, bicho. Eu falei, cara, então eu não vou. Não, mas eu tinha que ir. Sim. Mas eu só fui depois de muita luta, né? Que a galera falou, não, Diego, tu tem que ir, não tá conseguindo mais enfrentar tua vida sozinho, teus problemas. Eu falei, cara, então eu tenho que ir. Fui. E de repente eu comecei a descobrir que todo aquele meu coração acelerado, mas não era de... apaixonado, não, era amor não, era outro, era assim... Ele é noivo, viu, gente? Eu tô noivo, beijo, meu amor. Fazer a média, cara. Tem que falar. Então, aí eu fui descobrindo com a psicóloga que eu realmente estava com o meu nível de ansiedade, que é comum, né, cara? A gente fica ansioso, né? E às vezes não, é osso, né? Quer dizer, quase é osso, né? Porque, velho, às vezes o cara diz, não, mas eu rezo, eu sou de igreja, Deus vai me curar. Meu irmão, vamos ter juízo, né? Claro que Deus vai curar, mas também tem o lance do cara se ajudar também. Muita gente que faz parte da comunidade, da igreja, né? Que tá assim, imerso aí aos seus movimentos dentro da igreja e tal, acha que somente, claro que Deus cura. Se ele quiser, ele vai lá e fala, pô, estala o dedo assim, já foi. Nem foi combinado. Não foi combinado, não foi. Então, Deus vai lá e faz. Só que a gente muitas vezes esquece que Deus também criou os psicólogos e os psiquiatras, cara, né? Então teve uma hora que eu precisei, claro que eu rezava, eu muitas vezes rezava e ficava assim, esperando cair do céu a solução, não. Até que Deus enviou alguma pessoa e falou assim, cara, tu precisa se tratar, entendeu? Esse lance aí não tá legal, tu não tá conseguindo manter o teu autodomínio. Entendeu? Aí eu fui pro psicólogo e aí foi que eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade. Massa. E tinha que cuidar. Massa não que tu teve, assim, né? Massa não que tu teve, mas massa que tu descobriu esse processo. Massa que teve essa pessoa que me deu esse toque. Então, no tratamento, eu descobri que eu precisava da medicação. Aí foi outra coisa, eu tô doido, né? Sim. Psiquiatra é médico de doido. Falei, não é isso, cara. Outra coisa, a questão, Deusmar, a questão do preconceito. Preconceito com a gente mesmo. Eu falei quantas vezes aqui que eu não fui porque eu tinha vergonha porque estava indo pro médico, né? E as pessoas... E eu tinha medo do que as pessoas iam achar de mim. Eu falei, caramba, bicho, como é que eu vou pro médico? Eu sou da comunidade, eu sou do Ministério de Música, eu que às vezes lidero alguma coisa ou outra, como é que eu vou me prestar esse papel de ir pro médico, de ir loucos, né? Não, mas eu fui, se não fosse isso, eu não estava aqui falando com você de maneira tranquila sobre isso. E é bom a gente estar falando isso aqui, só para dizer que tem jeito, galera. Essa questão de ansiedade, depressão, tudo mais, isso é algo que passa. É fácil aqui estar falando, porque agora eu já passei por tudo isso, sei como é que é. Mas é preciso paciência, realmente. Sim, é um testemunho, né, velho? Assim, e é engraçado assim, às vezes a gente espera de testemunho assim, pô, aquele negócio assim, pô. Mas, velho, às vezes esses pequenos sofrimentos que nós passamos, eles nos maceram. E assim, né, eu imagino também, né, não sei como é que estavam as coisas dentro do seu coração, mas eu imagino também que a situação de seguir a Deus nesse caminho também é difícil, né? De você conseguir traçar um caminho, a autoestima e tudo, né? Isso aí acaba sendo meio osso, né? É porque o desânimo, né, cara? O que é a depressão? O que é muitas vezes a ansiedade? A ansiedade já acelera, tu cria uma confusão mental e você, para poder até mesmo cuidar das coisas da comunidade, da igreja, enfim, dos seus afazeres, você precisa ter um pouco de razão, né? E a ansiedade, ela mistura tudo. Ela faz você ficar desanimado ou então acelerado demais e você não tem a racionalidade de encaixar as coisas, e você não consegue ir para uma reunião, você não consegue conversar com alguém. Muitas vezes você tem crise de choro, eu pelo menos tinha muita crise de choro, também sintomas, né, de vômito, esse tipo de coisa todo, que era bem complicado para mim, e isso fica mudando de pessoa para pessoa, não tem assim, né? Um padrão. E eu também falo assim, né, partilhar um pouco sobre mim. Eu também tive um pouco de crise de ansiedade, não chegou assim num grau muito alto, né? Porque eu procurei psicólogo, logo assim, de cara, né? Mas eu também teve esse lance do preconceito, né? Assim, de pensar, pô, cara, não vou psicólogo, sou de Deus e tudo. E sabe o que foi massa? Que o meu psicólogo, né? Rafael Morel, né? Hashtag Missionário Shalom. Me amostrei, né? Me amostrei. Não, ele me aconselhou mesmo assim, para que além da cura psicológica, né, como ele era um homem de Deus, ele é um homem de Deus, ele também me aconselhou que eu buscasse uma vida de oração. E eu acho que esse é o grande lance, é tipo, a vida do mundo
e a graça de Deus, né, com certeza, e a vida do mundo, as duas coisas assim caminhando para aquele equilíbrio, né? E assim, eu lembro, vou te revelar um pouquinho aqui, né? Tu falando do testemunho no retiro e também que a ajuda da comunidade, pessoas que lhe apoiaram, né? E aí fica aquele lance também do cara pensar assim, caramba, às vezes quando nós estamos mal, o que é que nós fazemos? A gente tende a se afastar, se distanciar, a sair, né? E isso é um grande vacilo, porque até mesmo nas nossas dificuldades humanas, a comunidade também nos ajuda, né? Não, com certeza. Foi o divisor de águas para mim. Foi um dia que eu falei para a comunidade que eu estava precisando de ajuda. Até então eu escondia isso, sabe, Deusimar? Porque como eu tô te falando, às vezes a gente lidera alguma coisa na comunidade e fica com medo do que as pessoas vão achar da gente. Sim. Mas à medida que eu falei, mudou completamente. Foi aí que eu me abri até mais na terapia. Né? Eu faço terapia semanalmente, até hoje eu faço. A medicação ainda continuo tomando, mas graças a Deus já começou a fase de diminuir a medicação. Já estou na metade agora. Só na metade da dose, não precisa mais daquela dosagem toda. E é muito bacana falar isso aí, cara. Ei, deixa eu ler um ponto aqui do cast, né? Porque a gente combinou que a gente ia ler, então a gente tem que ler, né, gente? Né? Mas pra gente realmente terminar, porque tá irado. Gostei, viu, macho? Gostei também. Tu tem jeito, viu, cara? Certo. O ponto é o 241, certo? Eu tô sem óculos, então vamos se esforçar para ler, né? Por que revelou Jesus tanto interesse pelos doentes? Olha que massa. Jesus veio para revelar o amor de Deus, que frequentemente nós encontramos nos momentos quando nós somos mais ameaçados, ou seja, na nossa fragilidade de vida, na nossa doença. Claro, não é que Deus queira que você fique doente para contrair, pelo amor de Deus. Tanto que o ponto fala, Deus quer que nos tornemos saudáveis no corpo e na alma. Exatamente. Aquele lance que falou, né? O corpo e a alma. Reconhecendo nisso a vinda do reino de Deus, ou seja, a nossa saúde no corpo e na alma é reconhecer a vinda do reino de Deus. E, cara, falar uma coisa assim pra você, né? Você sempre foi meu chapa, né? Mas hoje eu consigo ver muito mais o reino de Deus do que quando você dançava, viu? Mas... Tô brincando. Eu sabia que ele ia entregar essa, cara. Eu sabia. Mas olha só, a gente perdoa, sabe? Publicamente a gente tem que perdoar. Mas isso não vai pro ar não, vai, cara. Eu espero que, não sei, vai. Também não é o Tim, né, Tim? A gente conversa depois. Valeu. Mas, cara, obrigado, tá? Dá um like aí, eu acho que hoje foi irado. Diego Marques, tamo junto. E é nóis, vamos fazer o Pense no Alto junto. Pense no Alto. Pense no Alto. É isso aí, você acabou de conferir o Pense no Alto e agora a gente vai voltar aqui para a nossa conversa falando sobre saúde mental e agora a gente vai adentrar um pouquinho, né, no aspecto que a gente vê, infelizmente, assim, tão presente, principalmente aqui em Patos, né, na cidade de Patos, a gente vê entre os jovens. E gostaria de saber de vocês, né, o que é essa dimensão do suicídio, né, que tem acontecido, a gente já falou um pouquinho no começo, né, mas quais são os fatores também que podem aumentar a chance de alguém ter uma tentativa, né, pensar nisso? A gente falou um pouquinho no início, o principal fator, como eu falei, como Lidiana também, e você mesma falou, Letícia, os transtornos mentais estão entre os fatores que mais provocam suicídio hoje em dia, né? Se a gente considerar a depressão especificamente, mais de 320 milhões de pessoas no mundo são portadores de depressão e uma boa parcela disso, hoje a gente já tem números de 1 milhão de pessoas que cometem suicídio justamente por ter essa patologia pregressa, né? Além disso, a gente tem também a esquizofrenia se mostrando num transtorno que causa muito suicídio, a gente tem o abuso de substâncias, a gente tem também pessoas que passam por situações sociais desfavoráveis, um desemprego, uma renda mais baixa, pessoas que estão enlutadas, que passam por algum problema familiar, né? Então, esses são considerados os principais fatores de risco para suicídio hoje em dia, né? O suicídio, se entende por suicídio aquela pessoa que atenta contra a própria vida ou retira a própria vida de forma... É bom que a gente diga isso de forma intencional, né? Não mas como Lidiana falou, não é aquela pessoa que busca a morte por si só, né? Ela, na verdade, está tentando aliviar o sofrimento dela, está tentando sanar o sofrimento e vê na morte a única solução, né? Ela vive uma das características que tem é a ambivalência, aquela pessoa que ao mesmo tempo que ela quer viver muito, ela quer morrer. E aí, numa impulsividade, num gesto assim de impulso, ela comete algo contra a própria vida. É bom que a gente fale que os números falam muito de suicídio, mas são 10 vezes mais as pessoas que tentam suicídio no país hoje. Então, a gente tem, para cada um suicídio, a gente tem 10 pessoas ou mais que tentam.
Fora o tanto que a gente sabe que não é divulgado, não é... São dados, assim, por cima, estimativas, subestimados, porque não se quer mais, não se tem a noção de que é importante falar sobre isso. E nós, assim, né? Nós que conhecemos alguém, né? Que vemos que a gente vê sinais, digamos assim, né? A gente vai, na verdade, acho que a gente poderia começar falando, né? Dos sinais, né? Para poder identificá-los, né? Então, acho que vocês poderiam dizer quais são os sinais de alerta que nós podemos ver nessas pessoas, né? Para a gente poder saber o que vamos fazer, né? Quais são esses sinais que eles nos podem dar? É interessante observar que é uma característica bem presente, é o isolamento, né? O isolamento, a falta de vontade, a sonolência, né? Aquela pessoa que quer dormir direto, que não tem vontade de levantar, de tomar um banho, de cuidar do próprio corpo. Então, isso é uma característica também preocupante. De não querer conversar, até então, com as pessoas da própria convivência, do grupo de amigos. Não tem sentido aquele encontro. Tem a questão também, a pessoa que fica, de uma certa forma, oscilando esse humor. Né, essa oscilação do humor, ora está feliz demais, sorridente sempre, de repente vem um choro. Então, é interessante avaliar, observar cada detalhe, porque são diversas personalidades, mas como cada pessoa recebe uma mensagem, cada um recebe de forma singular. Ou seja, nós temos as nossas individualidades e que precisamos respeitar. Então, quando a gente fala de quais os sinais, claro que em alguns momentos a gente precisa escutar uma música sozinho, refletir sobre a própria vida, sobre as minhas questões mais internas, mas o isolamento, quando ele passa a ser algo rotineiro, onde a pessoa não quer mais sair, não quer encontrar as pessoas do seu convívio, é interessante nós olharmos e termos muito cuidado como a gente aborda essa situação, né? De como chegar, de como criar condições facilitadoras para que o mesmo se sinta apoiado. Um dado que me assusta muito, inclusive quando eu estava, né, revisando alguns aspectos, é que a maioria das pessoas que tentam suicídio, a cada 3 casos, 2 desses casos foram informados para alguma pessoa. Então, é por isso que a fala de Diana é super importante, desses sinais de alerta, porque se a cada 3 casos, 2 informaram as pessoas mais próximas que iam cometer esse ato, por que a gente ainda tem esse número tão alto? Então, é preciso essa sensibilidade, é preciso essa empatia para entender que aquele outro que está ali do lado não é frescura, é uma coisa que é passageira, vai passar, vai ficar tudo bem. Então, são essas frases assim que o paciente que sofre de algo psíquico escuta a todo tempo e ele diz, poxa, como eu sou fraco. Porque está todo mundo ao meu redor dizendo assim, vai dar tudo certo, vai passar, não se preocupa, entendeu? Então, é tratar um problema tão grande de uma forma tão trivial, tão pequena. E é isso que a gente precisa desmistificar, quebrar, né? Sim. E, assim, também o que é que nós podemos fazer, né, para ajudar essas pessoas que se encontram nessa situação, né, diante disso, né, quais são as atitudes que nós podemos tomar também diante de vendo pessoas dando esses sinais de alerta e tudo mais, né, e aquilo também que nós não devemos fazer, acho que você já foi falando um pouco sobre isso, né, mas aquilo que qual deve ser a nossa postura, né, diante de uma situação dessa? Eu acredito que as redes sociais também mostram um pouco de nós, né, algumas pessoas, a única maneira que encontra para expressar o sentimento, o sofrimento, muitas vezes é através de uma rede social. A cada dia a gente vê algo do tipo, estou me sentindo triste, então a vida não tem mais sentido. Então é importante nós criarmos nas nossas cidades esse grupo de apoio, de suporte, de espaço para discussão sobre o tema, não só no mês de setembro, do Setembro Amarelo, mas que a gente consiga, diante de todas essas problemáticas, que a saúde mental venha fazer parte da atenção básica de forma efetiva, ou seja, criando espaços onde o mesmo
ou a mesma consigam sentirem esse apoio do profissional de saúde, do profissional de educação, da assistência social, da rede socioassistencial e também dos grupos, das igrejas, das associações, das comunidades de vida. Então, eu acredito que a gente pode pensar juntos em criarmos parcerias, em estabelecermos vínculos para que esse mesmo sinta-se apoiado, porque muitas pessoas se encontram nesse momento que nós estamos debatendo aqui sem uma pessoa para confiar, sem uma pessoa para relatar as angústias mais internas. Ou seja, eu penso em falar algo e eu já penso como o outro vai julgar a partir da minha fala. Então, esse espaço não é favorável para a gente falar do que sente. Então, é necessário uma reflexão de como nós estamos abordando as pessoas que chegam nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, nos CRAs, nos CREAS, que muitas vezes a pessoa que vai lá com uma dor de cabeça, com uma cefaleia, muitas vezes aquela dor é só mais uma desculpa para ter alguém que olhe com atenção. Então, reforço a ideia dos grupos de apoio, de pensarmos enquanto família, quais os suportes que eu estou tendo em casa, como eu procuro essa ajuda e como essa ajuda está chegando, né? Porque a gente também tem que saber, né, fortalecer os vínculos, mas sem perder a identidade e a capacidade de cada um de refletir sobre sua própria história. E a gente tem uma pergunta aqui nas nossas redes sociais, né, que o Itamar mandou pra gente, e ele está perguntando qual a opinião de vocês a respeito das séries e filmes que falam sobre suicídio, né, o que é que vocês pensam, né, um serviço ou desserviço à sociedade, né, a pergunta dele que ele foi colocando é essa. Então, com relação a esse aspecto, que ultimamente a gente tem visto bastante, essa questão das séries, das redes sociais trabalhando mais essa questão do suicídio, trabalhando mais essa questão dos transtornos mentais, tudo depende, né? Depende da forma como esse conteúdo chega para aquela pessoa. Eu acho importante que se tenha espaços que a mídia ela passe a falar mais sobre o assunto, acho super importante. Mas depende muito daquela pessoa que está do outro lado. Depende da rede que está por trás dela para, por exemplo, discutir aquele assunto, né? Porque o assunto chega de uma forma crua, né? A forma como as séries, como os filmes falam é uma forma crua, estigmatizada, né? Eles só pegam os aspectos na sua objetividade, não pegam o subjetivo, né? Então, o que cria nessa sociedade que está recebendo essa informação? Uma identificação, certo? Mas não é uma identificação própria, né? É uma identificação, não é uma identificação total, né? E aí, muito se debateu, quando essas séries começaram a ser veiculadas, né? Se isso estava provocando mais índice de suicídio, se estava mostrando mais forma dessas pessoas cometerem os atos. E por isso que eu fico um pouco receosa em alguns aspectos. Acho importante? Acho super importante que se veicule mais, se fale mais sobre o assunto. Mas tudo depende de quem está atrás da telinha, né? E não quem está na telinha, né? Tem isso também. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter cuidado, por exemplo, que aquela família que assiste, que não seja só adolescente sozinho assistindo, que os pais estejam também presentes, que os amigos, que não seja só uma discussão entre amigos, que possa ser uma discussão da escola, que possa ser uma discussão da parte da saúde, que se fale sobre o assunto, mas que seja em conjunto, nunca sozinho. Porque sozinho, acaba que aquela pessoa recebe aquela informação. E eu vou o quê? Eu vou fazer igual. Porque se eu fizer igual, eu vou ser aceito. Porque se eu fizer igual, é o que a mídia tá mostrando. Então, eu vou fazer parte daquele grupo. E é por isso que os adolescentes são o grupo mais atingido nesse aspecto. E queria falar também, assim, né, para finalizar aqui nossa conversa, que tá muito, né, a gente tem muito assunto para falar e tudo mais, mas acho que a gente poderia deixar para o pessoal, né, as pessoas que hoje estão passando por isso, né, quais os cuidados e tratamentos que você pode buscar, né, a importância também de se ter uma vida espiritual, né, de buscar também um amparo espiritual na sua vida, né, e quais são, assim, né, o que eu posso fazer, né, como eu devo começar, né, se eu me encontro assim hoje, né, não me desesperar, como eu faço, né? A Organização Mundial de Saúde hoje, né, fala de forma muito clara, né, que nós somos seres biopsicossocioespiritual, esse espiritual como algo que nos ajuda a compreender as nossas frustrações, buscando sempre esse equilíbrio. E eu defendo a ideia de que nós precisamos, doutora Ana,
tornar, Letícia, as nossas experiências, as nossas vivências mais humanas. As nossas relações humanas, elas precisam ser de olhar, de toque, de um aperto de mão, de um abraço sincero. Gosto quando a doutora Ana diz, quando eu dou o meu bom dia, eu dou um bom dia de verdade. Isso é bem interessante, né? De realmente sentir aquele outro que está ao nosso lado. Porque a gente acaba aqui nesse mundo digital, a gente acaba ficando próximo dos que estão distantes e esquecemos muitas vezes os que estão ao nosso lado. Então eu ainda defendo e acredito nessas relações humanas. As redes sociais nos ajudam por demais. As tecnologias facilitam a nossa vida, ajudam, mas as relações, nós precisamos resgatar as relações humanas. O toque, o abraço, o aconchego, o olhar no olho do outro e sentir o que o outro fala. Eu acredito que esses espaços, com essas condições facilitadoras para que o outro se sinta acolhido, eu acredito que ainda é uma maneira para que nós possamos resgatar essa confiança em um outro semelhante que também traz suas angústias e suas questões internas. É isso mesmo, eu gostaria de agradecer aqui a participação de vocês, demais, assim, muito obrigada mesmo, viu? Cada uma de vocês aqui, vocês sempre estarão abertos para vocês o programa, se vocês quiserem vir, mas muito obrigada mesmo pela disposição do horário de vocês de virem aqui e falar para a gente, né, sobre esse tema tão importante, viu? Muito obrigada mesmo. A gente queria só agradecer também a oportunidade, eu acho que foi uma tarde bem interessante também. E acredito que a forma como esse conteúdo chegou, ou vai chegar ainda para muitos telespectadores, vai ser uma forma muito satisfatória, né? Então, eu queria agradecer o espaço. Eu acho que a gente precisa realmente falar mais, ouvir mais. A gente precisa, na verdade, tirar essa barreira de não se encontrar, de se encontrar mais no outro, de dar mais atenção ao sofrimento. Uma das coisas que está muito sempre presente nas minhas falas, é que a gente tem que deixar de ser alheio ao sofrimento do outro. Né? Então, a gente precisa se colocar mais no lugar do outro para poder entender. Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa tão... Às vezes é uma coisa tão pequena. E sabe lá, você me encontrou num local e eu te dei 5, 10 minutos do meu tempo, mas foi 5, 10 minutos tão satisfatórios, aquela pessoa sai diferente. Né? Às vezes entra muitas vezes no nosso consultório e a pessoa só quer, às vezes, me dizer assim, como é que a senhora está? Né? E eu dizer assim, e perguntar, por exemplo, a senhora se alimentou hoje? Sabe? A senhora a senhora se encontrou com alguém hoje? Então são perguntas tão pequenas que a gente precisa resgatar, precisa voltar. Isso faz a diferença na vida dos outros. Então eu queria acredito que só confirmando a fala de Lidiana, é muito importante esse espaço e a gente agradece demais. Isso mesmo, muito obrigada mesmo. Sim, Rafi. Quero rapidinho agradecer a quem nos escuta através das redes sociais, a TV Sol, a comunidade Shalom, a pessoa de Letícia, agradeço pelo espaço, a minha companheira e amiga, né, pela abertura também de falarmos de forma tão prazerosa de algo tão importante que é esta vida, o resgate do sentido. Meu forte abraço e digo a vocês, procurem os profissionais, procurem os grupos de apoio para que a gente possa tornar a vida cada vez mais abundante e intensa. Muito obrigada pela atenção. Obrigada a vocês. E também nós queremos deixar, com certeza, também esse convite a você conhecer o nosso centro de evangelização, né? Buscar também ajuda, nós temos oração e aconselhamento, né? Uma pessoa que estará lá também disponível para ouvir você, que desejar buscar oração, buscar uma conversa e tudo mais. Com certeza, o apoio, né, de um profissional também é indispensável, mas também se você necessitar neste momento, né? Nós temos o nosso centro de evangelização que fica lá na rua São José 634, no bairro Santo Antônio, aqui em Patos, certo? Você pode ir a partir das 2 horas da tarde até as 10 da noite, nós estamos com o nosso centro de evangelização aberto para você. E agora, nosso bloco está chegando ao fim, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais oração para você e muito mais. Fica aí ligadinho que daqui a pouquinho a gente está de volta. LK Veículos Nacionais e Importados, diversas marcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK Veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo.
Contatos pelos telefones 3422-2030 e 99967-5969. LK Veículos. Quer você de carro novo. Eita vida boa, camarada. Eita vida boa, abençoada. Eita Master Dig premiada. Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano Master Digna e participe! Viva mais seguro! Viva Master Digna! Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna. Consulte o regulamento. Novatec Personalização, empresa especializada em brindes, adesivos, banners, crachás, ingressos, avental para formandos, pulseiras de identificação, além de copos e sandálias. Aqui você tem canecas e camisetas personalizadas na hora. E o mais importante, camisas com sublimação total por unidade. Novatec Personalização, Rua Cano das Laranjeiras, 191, Belo Horizonte, próximo à FIP. Telefones 3421-7537 e 99655-4275, o WhatsApp. O mais novo lançamento do Grupo Milindra, Residencial Milindra 8. Localização mais que perfeita no Jardim Califórnia, próximo ao Patos Shopping. Edifício com 3 lojas, 5 apartamentos por andar, cobertura com área de lazer independente, com piscina e bancada com churrasqueira. 3 níveis de garagens, 2 amplos elevadores, gerador, bicicletário, medições individualizadas, pré-instalação para splint, central de gás, academia, salão de festas, um exclusivo salão de jogos. No Residencial Milindra 8 você tem um máximo de conforto e segurança com alto padrão de acabamento. Em todas as varandas se recebe a brisa do Rio Espinharas, onde se vive com a maior tranquilidade. Na cobertura, desfrute da piscina com sol brilhando o dia inteiro. Garanta a felicidade da sua família. Residencial Milindra 8. Viva o primor. Entrada de 15% e o saldo financiado em até 84 meses, com a garantia do Grupo Milindra. O Grupo Hanna oferece a melhor solução em portões automáticos, mármores, granitos, vidros e esquadrias de alumínio e inox. Faça já o seu orçamento. Televendas 3421-3163. Grupo Hanna, qualidade em tudo que faz. Estamos lá com o programa Virada Radical aqui no nosso último bloco, mas ainda com muita coisa para acontecer. E já a gente está com uma grande novidade, o nosso programa está em festa, porque nós temos um novo integrante aqui no nosso programa, que vai estar conosco aqui todas as tardes a partir de agora. E eu quero mostrar para vocês aqui, Gabriel Nunes, vem para cá para mostrar para vocês o nosso novo apresentador. Seja bem-vindo, Gabriel. Letícia, obrigado. Deixa eu falar aqui, Gabriel. É uma felicidade estar aqui, né? Desde um novo muito grande assim na minha vida. Sou de Brasília. Uma coisa que é muito boa é poder contar com os irmãos e poder trabalhar em vista da obra de Deus, né? Então, durante esse tempo que eu estiver aqui em Patos, vou tentar aqui ajudar, trazer tudo que Brasília tem para trazer aqui para Patos. É isso aí, o Gabriel que está agora aqui em missão em Patos, né? Veio passar esse tempo e estará junto conosco, com você aqui fazendo esse programa acontecer, não é isso, Gabriel? Então é isso mesmo. Então agora a gente vai já chamar, né? Na verdade eu pedi para você chamar, Gabriel, já começando aqui, já vai entrando no clima, certo? Chama aqui pra gente o nosso Tá Rolando, que é... Agora o Tá Rolando Não Pare, da Ana Gabriela. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta.
quis, agora vem. Vem arrependido, pede pra voltar. Pois não importa por onde passou e o que viveu, Deus sempre é tempo de recomeçar. Viveu a vida do jeito que quis, agora vem. Vem arrependido, pede pra voltar. Pois não importa por onde passou e o que viveu, e Deus sempre é tempo de recomeçar. Por favor, não pare, siga nessa direção. Não olhe pra trás, não olhe pra trás. Por favor, não pare, siga nessa direção. Não olhe pra trás, não olhe pra trás. Sabe no que já passou, não pode ficar olhando para o passado, basta. Não vai ser bobo de novo, olhe pra frente, irmão. Siga, siga, siga a voz do seu coração. A sua vida já foi paga pelo sangue do Cordeiro e não tá nem aí pro que já passou. Não vai ser bobo de novo, olhe pra frente, irmão. Siga, siga, siga a voz do seu coração. Por favor, não pare, siga nessa direção. Não olhe pra trás, não olhe pra trás. Por favor, não pare, siga nessa direção. Não olhe pra trás, não olhe pra trás. Não pare de andar, não pare de correr, não pare de gritar, não pare de insistir, não pare. Não olhe. Não pare de andar, não pare de correr, não pare de gritar, não pare de insistir, não pare. Por favor, não pare, siga nessa direção. Não olhe pra trás, não olhe pra trás. Por favor, não pare, siga nessa direção. Não olhe pra trás, não olhe pra trás. Por favor, não pare, siga nessa direção. Não olhe pra trás, não olhe pra trás. Por favor, não pare, siga nessa direção. Não olhe pra trás, não olhe pra Ana Gabriela com Não Pare. E agora chegou o momento mais importante do nosso programa, o momento onde nós nos reunimos aqui diante daquele que faz tudo por nós, daquele que é o sentido da nossa vida, né? Nós que falamos hoje sobre tantas coisas, né? E hoje nós queremos nos encontrar com aquele que é o sentido da nossa vida. Por isso eu convido você a, nesse momento, se aproximar, né, desse canal que você nos acompanha, né, aumentar o volume, né, também a preparar o seu coração para nós fazermos este momento de oração juntos, né, colocando a nossa vida e também permitir que Deus possa nos alcançar onde quer que nós estejamos. Por isso nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos assim, recolhendo nosso coração diante da presença de Deus. Deixemos que o Espírito Santo de Deus vá ao nosso encontro nesta tarde, neste momento. Deus que deseja nos encontrar, ser o nosso conforto, ser o nosso auxílio, o sentido da nossa vida, o tudo que temos, tudo que somos, pertence a Deus. O Senhor que também quer que nós façamos a experiência de nos sentirmos amados como somos, sem precisar mudar nada, mas da forma que somos, nós somos plenamente amados por Ele. Por isso é esse amor que nós queremos cantar com todo o nosso coração. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria
abraço eterno de Deus em mim. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Nem as torrentes, cante conosco. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Se deixe invadir por este amor, que é mais forte do que a morte, que é mais forte do que tudo que nós vivemos, do que qualquer realidade que nós enfrentemos hoje. Se deixe invadir pela certeza deste amor, que é mais forte que tudo. Este amor que nos invade, este amor que nos transforma, este amor que não passa. Se derrame diante da presença de Deus, da forma como você estiver, se deixando invadir pela presença do Deus que é Pai, do Deus que nos ama infinitamente. Sim, Senhor, nós queremos te apresentar, Senhor, a nossa vida. Te apresentamos tudo o que somos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso amado. Em Ti nós confiamos, Senhor, que nós podemos nos colocar da forma que somos, porque Tu és o tudo, és o sentido, és a razão, és o porquê, és o para quê, Senhor, és o tudo em nós. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pelo dom das nossas vidas, muito obrigada por aqueles que estão nos assistindo agora, muito obrigada por este canal que podemos tocar na vida daqueles que estão nos assistindo, podemos levar a Ti, Senhor, que és a razão, que és o sentido. Que se nós cantamos de abraço esmagante, de abraço esmagante, de ausência torturante, de noite e luz é feito este amor, de dor incomparável, consolo inestimável, de vida e cruz é feito este amor. Esse amor, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Sim, Senhor, nós te damos graças, Pai, de amor e de bondade, por este amor, Senhor. Muito obrigada. Te entregamos a vida dos nossos telespectadores, a forma como eles se encontram hoje. Depositamos tudo também nas mãos da nossa mãe, da tua mãe, nossa mãe, a Virgem Maria, para que também ela possa cuidar e nos amparar. Muito obrigada por nos dar Maria como essa mãe, por não nos deixar órfãos, mas também nos dar ela como também esse socorro, esse auxílio eficaz nas noites escuras, na solidão.
Por isso, né, nas mãos dela nós nos confiamos, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E muito obrigada mais uma vez por este momento de oração e você fazer acontecer, né? E também gostaria de agradecer aqui os nossos músicos que vieram também cantar para nós e tocar, né? O Lamarck aqui e também o Marlon. Muito obrigada pela oferta de vocês, viu? Pelo tempo. Muito obrigada mesmo. Sejam sempre bem-vindos. E chegando ao fim o nosso programa, mas a gente não poderia deixar para você aí a nossa dica de leitura semanal. Né? A gente tem aqui para vocês hoje Maria, Como Transformar a Dor em Amor. Você pode adquirir esse livro nas nossas livrarias Shalom. E aí, mais uma vez, eu deixo aqui o convite para você conhecer o nosso centro de evangelização na rua São José 634, no bairro Santo Antônio, aqui em Patos. Você vai lá na nossa livraria, adquire o livro e já faz seu oração, aconselhamento ali, né? Faz seu momento de oração. Também quero deixar um convite especial. Na nossa quinta-feira, a gente tem uma adoração às 7h30 da noite para você, toda quinta-feira ali, né? Então já fica esse convite aí para você amanhã já ir se preparando para estar lá diante do Senhor, que é o sentido da nossa vida. E nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem a gente tem muito mais, com muita novidade, né? E muito mais também da sua participação. Muito obrigada pela sua audiência. Até semana que vem. Fica com Deus e Shalom.